Você já sentiu que nasceu com um vazio que nada parece preencher? Já olhou para o céu estrelado e sentiu que existe algo ou alguém maior do que tudo isso, mas não consegue alcançar? Já amou alguém tão profundamente que esse amor se tornou, ao mesmo tempo, sua maior alegria e sua dor mais devastadora? Essa é a história de Sarai. Não a mulher perfeita que você imagina quando ouve falar de mãe da fé. Não a heroína de paredes de igreja, com rosto sereno e mãos postas em oração eterna. Não. Essa é a história da menina de Ur dos Caldeus que perdeu a mãe cedo demais. Da jovem que se apaixonou pelo próprio meio-irmão. Da esposa que carregou por décadas o peso esmagador de um ventre vazio numa cultura que media o valor de uma mulher pela quantidade de filhos que ela conseguia gerar. Essa é a história de uma mulher que Deus escolheu quebrar, para depois reconstruir de um jeito que ela jamais imaginou. E tudo começou numa cidade de ídolos, sob a sombra de um zigurate, dedicado a um Deus que nunca respondeu suas orações. A primeira memória real de Sarai não era feliz, era o som de choro abafado, o dela. Tinha apenas 6 anos quando sua mãe foi levada por uma febre repentina que varreu Ur como um vento maldito. Os sacerdotes vieram com seus amuletos e encantamentos, queimaram incenso, ofereceram sacrifícios no templo de Nana, o deus Lua, mas nada funcionou. Em 3 dias, a mulher que a embalava para dormir estava fria numa esteira de junco, sendo preparada para o sepultamento. Sarai não chorou no funeral, não porque não sentisse dor, mas porque a dor era tão grande que não cabia em lágrimas. Era como se algo dentro dela tivesse congelado. As outras mulheres da família choravam alto, rasgavam as vestes, jogavam cinzas sobre os cabelos. Mas Sarai apenas ficou ali, parada, os olhos vazios fixos no corpo envolto em linho da única pessoa que a fazia sentir segura neste mundo. E foi nesse silêncio ensurdecedor que ela sentiu, pela primeira vez, o que seria o tema de sua vida inteira: abandono. Terá, seu pai, mergulhou no trabalho. Ele era um homem prático, um artesão respeitado, que moldava ídolos para os templos e casas de Ur, deuses de argila, deuses de madeira, deuses de pedra. Ele vendia muitos ídolos e era um grande comerciante, negociando com muitas cidades, enviando sua mercadoria em caravanas para Babilônia, Nínive e Damasco. Mas nunca olhou de verdade para a filha pequena que vagava pela casa como um fantasma. Sarai aprendeu rápido: em Ur dos Caldeus, você só importava se fosse útil, se gerasse algo, se produzisse, e ela era apenas uma criança sem mãe, invisível, esquecida, exceto por ele. Abrão tinha 15 anos quando a mãe de Sarai morreu, filho da primeira esposa de Terá, uma mulher que também já havia partido anos antes. Ele era o herdeiro, o primogênito, o responsável por carregar o nome da família adiante. Mas havia algo diferente nele, algo que Sarai percebeu mesmo aos 6 anos de idade, mesmo mergulhada em sua própria dor. Abrão tinha olhos de quem procurava algo que não conseguia encontrar. Ele trabalhava ao lado do pai, moldando aqueles deuses silenciosos. Mas a jovem Sarai observava ele parado diante de uma estátua recém-esculpida, com uma expressão que misturava dúvida e desprezo, como se soubesse que aquilo tudo, os templos, os rituais, os sacrifícios, era uma mentira elaborada. Mas se aquilo era mentira, onde estava a verdade? Nos primeiros meses após a morte de sua mãe, foi Abrão quem impediu que Sarai se perdesse completamente. Ele a carregava nos ombros quando ela estava cansada demais para caminhar. Dividia com ela os melhores figos e tâmaras do mercado. Contava histórias antigas que ouvia dos mercadores, histórias de terras distantes, de mares imensos, de estrelas que guiavam viajantes perdidos. E numa noite em particular, quando Sarai acordou gritando de um pesadelo, foi Abrão quem veio correndo. Não Terá, não as servas. Ele, Abrão, sentou-se ao lado dela no chão de terra batida, segurou sua mão pequena e disse: Sarai, sua mãe não está mais aqui, mas você está. E enquanto você estiver, eu vou cuidar de você. Prometo. Foi a primeira vez que ela sentiu que talvez, apenas talvez, não estivesse completamente sozinha neste mundo. Os anos passaram. Sarai deixou de ser a menina de olhos vazios e se transformou numa jovem de beleza impressionante. Não era apenas o rosto, embora seus traços fossem delicados, seus olhos profundos como poços, seus cabelos negros caíssem como seda sobre os ombros. Era algo mais, uma intensidade, uma força silenciosa que chamava atenção, mesmo quando ela tentava passar despercebida. Mas o que ela não percebia era que Abrão também estava mudando.
Ele tinha 25 anos agora. Um homem feito, forte, sério, respeitado pelos anciãos de Ur como alguém sábio, além de sua idade. Já recebia propostas de casamento, filhas de comerciantes ricos, também de sacerdotes influentes, mas ele recusava todas, educadamente, sem explicação. E Sarai já tinha idade mais do que apropriada para se casar. Terá já começava a receber ofertas, propostas de casamento, vindas de homens nobres e comerciantes. Mas toda vez que Terá mencionava algum pretendente, Abrão ficava tenso, calado, como se algo dentro dele estivesse gritando, mas ele se recusasse a ouvir. Até aquela tarde, no terraço, o calor era sufocante. O vento sul soprava areia fina que grudava na pele suada. Sarai subiu ao terraço plano da casa para estender roupas, cantarolando uma melodia antiga que sua mãe costumava cantar, uma das poucas memórias que ainda guardava dela. Foi quando ouviu a voz. Você canta como ela cantava. Sarai se virou sobressalta. Abrão estava ali, encostado na parede de tijolos, observando-a com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Não era a ternura distraída de um irmão mais velho. Era algo diferente, algo que a fez sentir como se o chão sob seus pés estivesse desaparecendo. Você se lembra dela? Sarai perguntou, a voz quase falhando. Lembro. Ela era gentil e forte. Ele fez uma pausa, os olhos fixos nela. Você já sentiu o momento exato em que tudo muda? Quando você percebe que a pessoa ao seu lado não é mais quem você pensava que era, mas alguém que de repente significa tudo? Sarai desviou os olhos rapidamente, o coração batendo descompassado. Voltou a estender as roupas, mas suas mãos tremiam. Abrão não saiu. Ficou ali, em silêncio, até que ela terminou. E quando finalmente ela desceu as escadas, ele já não estava mais lá. Mas algo havia mudado, e os dois sabiam disso. Os meses seguintes foram uma tortura doce. Abrão começou a encontrá-la com mais frequência, junto ao poço no pátio, sob a sombra das tamareiras, e conversavam sobre tudo, sobre nada, sobre os deuses mudos de Ur, sobre as estrelas que ele observava à noite, procurando por respostas que não vinham, sobre sonhos que ele não conseguia explicar, sonhos de terras distantes, de promessas sussurradas no vento. E Sarai ouvia fascinada, porque pela primeira vez na vida, alguém falava com ela como se suas opiniões importassem, como se ela fosse mais do que apenas uma futura esposa destinada a gerar filhos e administrar uma casa. Mas havia um problema. Quanto mais tempo passavam juntos, mais impossível era ignorar o que estava acontecendo entre eles. Não era mais afeição fraternal, era desejo, era necessidade. Era a sensação avassaladora de que foram feitos um para o outro, não importa o que o mundo dissesse. Até que numa noite, enquanto caminhavam pelo jardim interno sob a luz prateada da lua, Abrão parou de repente. Sarai, Terá está planejando te entregar em casamento ao escriba do templo. O mundo dela desabou. Eu sei, ela sussurrou, a voz quebrando. Abrão se virou para ela, e pela primeira vez, ela viu medo nos olhos dele. Medo de perdê-la. Eu não posso permitir isso, falou ele com raiva e convicção. Abrão, Terá não vai aceitar, respondeu Sarai com medo. Ele segurou as mãos dela, apertando com força. Não tenha medo, vai dar certo. Nossa família ficará mais forte e nossa herança protegida. Falarei com ele ainda hoje. Bem sabemos que, biblicamente, esse tipo de relacionamento é proibido e pecaminoso. Mas lembre-se, Abrão e Sara ainda não serviam a Deus, e Deus ainda não havia separado o povo dele. Foi a partir de Abrão que Deus começou essa obra. E a lei só foi dada aproximadamente uns 500 anos depois por meio de Moisés. Portanto, tradicionalmente, o casamento deles não era pecado. Então Abrão não estava pedindo permissão à cultura. Ele estava usando a cultura para conseguir o que o coração dele já havia decidido. Eu já falei com Terá, Abrão continuou, a voz firme, mas os olhos vulneráveis. Ele concordou. Se você quiser, se você aceitar, você pode ser minha esposa. Lágrimas queimaram nos olhos de Sarai, não de tristeza, mas de alívio, de alegria, de tudo ao mesmo tempo. Eu aceito, ela sussurrou. Eu sempre aceitei, desde aquela noite em que você prometeu cuidar de mim. E foi assim que 3 luas depois, a menina órfã de Ur se casou com um único homem que alguma vez a tinha enxergado de verdade. Se você está gostando dessa história emocionante de Sarai,
Você não vai querer perder o próximo episódio, porque essa não é apenas a história de uma mulher da Bíblia, é a história de qualquer um que já esperou, temeu, superou e alcançou algo que parecia impossível, de qualquer um que já sentiu o que Deus prometeu, mas não cumpriu, de qualquer um que já teve que escolher entre desistir ou confiar mais uma vez. E se você está gostando dessa jornada até aqui, eu preciso de um favor. Deixe seu like neste vídeo, isso ajuda mais pessoas a descobrirem essa história incrível. Comenta aqui embaixo, já quero a parte 2. E se você conhece alguma história parecida com a de Sarai, compartilha conosco. Eu leio todos os comentários, e sua história pode inspirar alguém que está assistindo agora. E já se inscreve no canal, para não perder nenhum episódio dessa saga. Porque eu prometo, cada capítulo vai ser mais intenso, mais emocionante, mais real do que o anterior. A jornada de Sarai está apenas começando, e você não vai querer ficar para trás. Nos vemos no próximo episódio, onde o deserto revela quem realmente somos, quando tudo é tirado de nós. Até lá.